Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Iago Redas, sou repórter aqui da Tatame. O toque desta semana vai ser para tratar sobre uma grande polêmica que vem ganhando as redes sociais nas últimas semanas, sobre a reabertura ou não das academias. O assunto ganhou mais força nos últimos dias com o presidente Jair Bolsonaro incluindo as academias como serviços essenciais. Nós conversamos com diversos especialistas, professores sobre o assunto. Infelizmente o resultado desse daí, as academias todas fechadas, sem previsão para abrir, sem data, e está sendo assim, né? Infelizmente, jiu-jitsu é um esporte de contato, mas é assim que o prefeito, o governador liberar salão de cabeleireiro, manicure, assim, poder reabrir, eu acho que é um guideline bom para saber que cabe a jiu-jitsu, que requer contato. Com certeza a gente vai ter que diminuir o número de alunos por tatame, a gente vai ver qual vai ser o limite de gente por tatame, assim, por aula, e aos poucos ir reabrindo, entendeu? De repente voltar com um pouco de aula particular, semi-particular, e vai aumentando o grupo conforme a gente for sendo liberado. Tá, obrigado, é isso aí, galera. Grande abraço. A Tatame também conversou com diversos professores espalhados pelo mundo, para saber como cada um foi afetado pela pandemia. A gente já estamos no estado de emergências, já faz um mês, tá? Estamos indo para o segundo mês, tá? Os casos aqui de coronavírus no Japão vêm diminuindo muito, né? Para vocês terem uma ideia, em Tóquio, há 3 semanas atrás, estava dando 200 infectados por dia. Hoje está menos de 20 pessoas por dia, né? Então eu acho que o estado de emergência, na verdade, até dia 31 de maio, mas só que o primeiro-ministro já avisou que algumas províncias podem voltar antes, né? Então a gente está esperando a decisão do primeiro-ministro, mas eu acho que em breve a gente vai estar podendo voltar aí com as nossas atividades, incluindo o jiu-jitsu. O fim do isolamento social aqui na Espanha foi dividido em 4 fases: fase 0, fase 1, fase 2 e fase 3. A reabertura das academias entra na fase 2, a partir do dia 25 de maio. Eu tenho programado para reabrir minha academia a partir do dia 1 de junho, ok? De acordo com a confirmação e a autorização oficial do governo, tá? Sempre respeitando as normas aí de saúde do governo, distanciamento, aula sem contato físico e tudo que seja passado para a gente aí de diretrizes e normas que temos que seguir da saúde do governo. Ok, pessoal? Eu sou a favor da reabertura das academias, porque esporte é saúde e é muito importante que toda a população aí siga praticando esporte para estar sempre com o sistema imunológico forte, fortalecendo sempre o sistema imunológico, tendo bons hábitos, se alimentando bem, ok? Ser tão forte que nada possa perturbar a paz da tua mente, como já dizia o nosso grão-mestre Carlos Gracie. A situação aqui eu acho que ainda é muito grave. A gente está em quarentena há 2 meses, já uma quarentena muito mais severa do que eu vejo no Brasil, um lockdown com toque de queda, e mesmo assim a recomendação do governo é para mais algumas semanas de lockdown completo. Eu acho que enquanto a gente puder ficar em casa e cooperar desde casa é o que devemos, e até por isso, tudo isso que vem passando das aulas online e aqui na América Latina desse movimento, né, do jiu-jitsu imaginário. Mas eu acho que o primeiro é ser responsável com a saúde das pessoas e atender à demanda de saúde. Depois disso, claro, todo mundo quer voltar a trabalhar e a gente vai estar atento às normas de segurança para poder voltar ao trabalho, mas pelo menos aqui em Guayaquil ainda não é o momento. Eu acho que cada local está sofrendo de uma forma, uns já estão, né, mais avançando um pouquinho mais com relação à recuperação e tal, outros ainda estão, acho que o Brasil, no caso, né, ainda está nesse processo aí de educação, reeducação e aprender como lidar com a situação, mas eu acho que a gente, né, tem que começar a se preparar. No caso aqui na minha academia aqui no Arizona, a gente já está se preparando para reabrir, então é importante a gente se adaptar, tá? A gente seguir as novas regras, que vão ter novas regras, vão ter restrições, a gente vai ter que se adaptar a isso com relação a número de alunos no tatame, número de pais, mães na academia assistindo a aula.
Então a gente vai ter que exagerar um pouco aí nessa atenção e ficar bem, ter bastante cuidado com a higiene, com aglomeração, com muita gente no mesmo tatame, na mesma aula. Então, eu acho assim, muitos business, muitas academias, muitos negócios, não só no jiu-jitsu, mas muitos negócios estão fechando, estão sofrendo bastante com relação a essa pandemia, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa voltar, mas para isso a gente tem que, né, seguir as regras, a gente tem que se adaptar, a gente tem que se reestruturar, e vai ser um processo lento, não vai ser uma coisa fácil, não vai ser da noite para o dia que a gente vai voltar ao padrão que o jiu-jitsu tinha. Vai demorar um pouco, mas a gente tem que persistir, tem que trabalhar direito, fazer a coisa certa, tá? E se adaptar, aprender a conviver com esse tipo de cuidado, a conviver sempre limpando o tatame, sempre lavando o kimono todo dia depois do treino, não repetir o mesmo kimono, entre outras coisas que eu acho que é importante para a gente, né, manter o ambiente limpo, manter o clima, né, bem saudável, evitando, né, qualquer tipo de pessoa com sintomas, entendeu, de doença ou de resfriado, de gripe, do que seja, entendeu, para manter o vírus, né, bem afastado das academias. Na China, país que teve os primeiros casos do novo coronavírus, a Tatame conversou com Rafael Bahia, professor da Aliança. Ele relatou toda a dificuldade que foi no começo com o lockdown e também a reabertura das academias. Por lá, as aulas já voltaram. A gente já tem um mês que abriu a academia aqui, já está funcionando normal. No começo a gente tinha que registrar um aplicativo que eles têm aqui no celular, e esse aplicativo monitora todos os lugares onde você passa. A gente tinha que usar máscara na primeira e na segunda semana, depois que abriu, e álcool gel. Nesse caso, nesse aplicativo já vem dizendo se você estava em zona de risco ou se você estava contaminado pelo vírus, e já tinha todo o seu registro, onde você morava, onde você andava, onde você passava, em todos os locais aqui da China. E precisa desse aplicativo, então você ia lá, registrava e já saía todos os seus dados. E agora está tudo normal, graças a Deus, e funcionando tranquilo. E não precisa usar mais máscara no treino, não tem números de pessoas dentro do treino, pode ser qualquer quantidade de pessoas, de alunos. E agora está tudo normal, já tem um mês que a gente retomou aqui e está tudo tranquilo. Um abraço aí a todos. E ouvimos também professores dentro do Brasil, de diversas regiões do país, sobre esse tema, de reabrir ou não as academias. As Brazilian Top Teams do mundo inteiro estão fechadas, algumas já estão reabrindo nos Estados Unidos, mas acho que nesse momento o mais importante serão as autoridades, né? Acho que elas que vão decidir o melhor momento para reabrir. Nós da Brazilian Top Team, como várias outras equipes, fizemos um protocolo, né, que vamos seguir, onde dividimos em fases, né? Nós da Brazilian Top Team dividimos a reabertura em 4 fases, e após a autorização, a liberação das autoridades, a gente vai reabrir a academia, evitando o contato físico, né? A gente tem na Brazilian Top Team várias modalidades de arte marcial, jiu-jitsu é a principal, mas temos também boxe, muay thai funcional. E no primeiro momento vamos fazer um treinamento no jiu-jitsu muito voltado para a parte física e específica de treinamento, sem contato físico, mantendo um distanciamento de 2 metros quadrados no mínimo. E vamos acompanhando o desenvolvimento, o desenrolar, a evolução, né, da melhora na contaminação na nossa área. Eu acho que cada academia tem que ficar muito ligado nas autoridades, no desenrolar de da doença, né, na sua própria área, e dependendo disso você tomar as devidas decisões. A minha opinião sobre esse movimento para abrirem o mais rápido possível as academias de jiu-jitsu, eu sou completamente a favor. Temos aí um problema gravíssimo de vários colegas, vários professores que só trabalham com o jiu-jitsu, com arte marcial, não tem uma segunda profissão, um segundo ganha-pão, e estão passando necessidade.
Então é o seguinte, galera, tem que abrir as academias, nem que a gente tenha que repensar o jiu-jitsu, usar boneco, usar saco de pancada, seja lá o que for, né, para substituir o contato um com o outro, mas sim, sou completamente a favor da reabertura imediata das academias de jiu-jitsu, das aulas de jiu-jitsu. Um abraço, fiquem com Deus. Eu acho que no momento não é um momento de abrir, a gente está em meados de maio, a gente está vivendo o que dizem os especialistas, o pior momento da pandemia, onde a disseminação do vírus é muito grande, o contágio, e é comprovado que o isolamento social é o que tem para combater no momento. Eu acredito na ciência, eu gosto de estudar e é nisso que eu estou baseando o meu trabalho. Então, eu acredito que daqui a pouco está próximo o retorno, mas o retorno não vai ser igual. A gente não pode voltar ao normal, porque o normal foi um problema, a gente tem que voltar melhor. Então eu acredito que a gente vai voltar com algumas restrições, vai ter um período de adaptação que deve durar aí de 15 a 30 dias e logo depois as coisas vão estar normalizadas. Acredito que no momento a gente não vai ter nenhum tipo de evento, nenhum tipo de competição. E é isso, eu acredito que está na hora realmente da gente se proteger e de se guardar. Financeiramente é muito difícil, eu vivo de evento, trabalho como árbitro e tá difícil pra caramba. A academia, ela 50% caiu a renda da academia. A gente está trabalhando online, né, divulgando todos os trabalhos, fazendo tudo o que tem que fazer, alimentando os alunos constantemente na nossa plataforma online, Instagram, grupos de WhatsApp, o YouTube, fazendo tudo o que tem para fazer. Mas com tudo isso é muito difícil, porque algumas pessoas perderam emprego, algumas pessoas estão numa situação complicada. Então acredito que a gente vai ter um período de adaptação, mas é hora da gente se proteger. Eu sou a favor das academias no momento estarem fechadas, principalmente nas grandes metrópoles do Brasil. E as academias, na minha opinião, podem ser abertas, podendo funcionar de um modo que dentro dos padrões da OMS. Então, nesse ponto, eu sou a favor, desde que realmente essas academias possam cumprir à risca as recomendações. Então, o grupo de risco que realmente não podem fazer, que fiquem em casa, ficam cumprindo a sua tarefa, mas que eu sou sim, eu torço, brilho aqui no meu estado, na minha cidade, para que as academias possam voltar. Eu fiz esse pedido ao prefeito municipal, ele não respondeu, junto com o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, que eles aqui no meu estado, Espírito Santo, na minha cidade, que é Guarapari, eles estão super a favor de que possam sim reabrir, inclusive fizeram uma cartilha de funcionamento. Boa tarde a todos. Eu sou a favor do retorno das academias, sim. Podemos nos adaptar aos protocolos de cada município e voltar com toda a segurança. Nossa atividade aumenta a imunidade e promove a saúde física e mental. Precisamos voltar logo e com toda a segurança para nossos alunos, professores e familiares. Em meio a esse caos que a gente tem vivido, a gente tem que levar para a vida a experiência que o tatame nos dá, né? De estar o tempo todo sob pressão, achar solução nas adversidades. Tudo isso a gente tem que tirar, né, a lição deles. E, na minha opinião, se os nossos governantes tivessem sido mais enérgicos no início, tivessem usado o exemplo, né, dos países que deram certo logo no começo, e a população também tivesse feito a quarentena, né, exata desde o início, né, tivessem sido coerentes, a gente já estaria voltando ou com previsão desse retorno, né, certo já. E a nossa economia, né, o impacto da economia das academias estaria muito menor, o problema estaria muito menor, né. E agora, no retorno, vai ser ainda mais surpreendente, porque terão, né, um monte de medidas a serem cumpridas. Nem sempre todas as academias, nem todos os professores vão conseguir impor isso. Os professores vão ter que se reinventar, né? Vão ter que ser criativos no plano de aula, até justamente pelo número de alunos que vai ser menor, né, nesse retorno. Após o decreto do presidente, 18 estados mais o Distrito Federal foram contra
a iniciativa de Jair Bolsonaro. Vale lembrar que o STF atribuiu aos estados e municípios a decisão final sobre as políticas de saúde durante a pandemia. E por fim, com uma visão mais técnica do assunto, escutamos 2 especialistas que vão opinar sobre o tema. A gente precisa levar em consideração o que a ciência vem comentando, vem falando. Precisamos levar em consideração os principais órgãos da saúde, do Brasil e do mundo. OMS, Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte. Todas pontuam que atividade física em ambiente fechado com aglomeração aumenta a chance de contaminação pelo vírus. E tentando tomar cuidado para não fazer atividade de alta intensidade, porque isso pode sim afetar o seu sistema imunológico. Então, pessoal, vamos repensar as nossas atitudes e vamos tentar nos manter em casa, é claro, dentro do possível. Eu defendo a luta, mas com segurança. Eu vejo a academia como uma promoção de saúde e, pensando nisso, eu sou obrigado a ser de acordo com tela aberta. E não é aberto para qualquer um e nem de qualquer forma, tá? Deixa bem claro isso. Eu vejo que, nesse momento de crise, de pandemia, de guerra, eu tenho pacientes que necessitam disso, necessitam de estar na atividade física, um paciente que é um pós-operatório de uma cirurgia de cruzado anterior, um paciente que fez uma cirurgia de coluna há mais tempo, um paciente que tem fibromialgia, um paciente que tem depressão. São pacientes que, por exemplo, precisam de academia como meio de se manter vivo, de se manter sem dor. Então, isso é muito importante. Então, impedir que esse paciente faça atividade física vai trazer um problema muito maior. Então, não é academia para o marombeiro, não é academia para quem vai lá fazer uma estética, ou para quem vai conversar, ou para quem vai tirar foto no Instagram, que seja. Tá? Então, eu sou muito criterioso para isso.